super tem em nós e isso vai resolver tudo. Vamos falar um pouco sobre psicologia, mas deixa eu só fazer algumas perguntas sobre a depressão. Tá. Então, porque essa é interessante, né? A pessoa Sim. pode estar em depressão e ter uma vida social aparentemente normal. Sim. Então, como identificar? Então, por exemplo, vamos supor, como eu faço para identificar se estou em depressão ou não? Quais os sinais? Alguns sinais clássicos, né? É uma tristeza ou apatia. Por exemplo, Arielle, nossa, eu amava tocar. E eu deixo de ter hábitos que eu amava e eu não gosto mais. Um extremo cansaço, né? São os sintomas mais comuns. Sim. Um cansaço e eu não tenho mais vontade de fazer nada. Então, é aquilo. Ou eu como muito, nossa, eu tô comendo demais. Tô dormindo demais. Nossa, então não tô comendo nada, não tô dormindo bem. Então, assim, altera coisas que antes eram normais. E por que eu falo isso? Porque cada sintoma, ele tem, claro, o crivo, né? Que é o nosso DSM, né? E o CID-11. Só que ele manifesta de maneira diferente, porque somos pessoas diferentes. Então, é importante você estar atento à sua percepção de si mesmo. Nossa, eu gostava tanto de fazer algo, não gosto. Nossa, o tempo tá chuvoso, eu fico com uma tristeza, mas é uma tristeza persistente. E eu não era assim. E assim, ela não continua, né, um dia. Que é natural a gente ficar triste um dia. É no mínimo 2 semanas. Então, se passou eu estou disso 2 semanas, contínuo, todo dia, numa tristeza, numa apatia, não gosto de fazer nada. Amava e não... aí, opa. Deu do vermelho. Exatamente. Ai, Arielle, então eu vou direto pro psiquiatra? Talvez não. Que às vezes você tá assim porque perdeu um familiar, uma perda muito grande, um evento de estresse. Então é importante sempre você buscar o quê? Um psicólogo. E assim, terapia, gente, é investimento. E às vezes você acha, vou conversar com um amigo, vou conversar com um pastor. Não vai resolver. Porque às vezes aquela pessoa não é capacitada para isso. Sim. Então, às vezes, a gente vê muitas pessoas, né? Vamos trazer agora para o ambiente assim da igreja, adoecidas. Que acha que o pastor tem a obrigação. E às vezes a oração tudo. também, né? A oração vai me curar. Eu acredito que pode. Sim. Que possa. Sim. Mas será que é isso que... trabalhando com a regra, não com exceção. Né? Mas será que é isso que Jesus quer para você? Se ele ofereceu hoje médicos, profissionais capacitados, você não vai buscar uma ajuda? Vai deixar tudo na responsabilidade do pastor? Quando você tem a possibilidade de mudar, talvez não é isso que Jesus quer, que você mude seu pensamento e a forma de você agir. Ele pode te curar, mas se ele te curar, você vai continuar sendo o mesmo. Então, às vezes, as pessoas não têm essa consciência. E por que você acha que ainda, entre aspas, vamos botar entre aspas aqui, há esse preconceito ainda no nosso meio? Porque, né, existe muito essa questão de doença mental ser associado à atuação demoníaca. Isso é lá atrás, desde a Idade Média, até mesmo no tempo de Jesus, né? As pessoas associam, doente mental, uma atuação demoníaca. E a gente sabe bem que não é isso. Né? Então, assim, você tá com depressão, ansiedade, isso é demônio. Aí associavam também as pessoas com o espectro autista, demônio também. Então, o pai e a mãe têm um filho autista, pecaram. E a gente vê que é um crime, né? E muito injusto a gente falar isso para as pessoas. Sim. Porque a gente sofre. E assim, às vezes você tá numa ansiedade, não é porque você tá com uma atuação demoníaca, é porque você precisa mudar algumas formas da sua vida. Isso que as pessoas não entendem. Então, a gente vê um número absurdo de suicídio entre os pastores, entre os líderes religiosos, mas vamos trazer aqui, né, os pastores, porque não se cuidam. Porque é uma sobrecarga muito grande. Você tem que cuidar de si, da sua família, dos membros. E muita gente adoecida, e as pessoas te procuram achando que você pode curar depressão, ansiedade, salvar, às vezes, casamento, mas quem tem que salvar o casamento ali ou não é a própria pessoa. Então é mudança de... É a base da instrução, né? A gente trabalha com a instrução, somente com a instrução. E é mudança de comportamento. Isso que Cristo quer, ninguém quer que continue a mesma coisa. E às vezes a ansiedade, o que é a ansiedade? É uma depressão, uma disfunção no pensamento causada por uma grande dor. Não é o nosso papel aqui ficar julgando e diminuindo a dor do outro, né? Boa. Só que isso na igreja acontece muito. Então, eu te perguntei, porque ainda há esse tabu, né? Pleno século XXI. É um tabu mesmo. Então, nossa, você é psicólogo. Então, nossa, como é que vai ser psicólogo? Falta de espiritualidade, falta de fé. Exatamente. E não é sobre fé. Sabe? Na psicologia, a gente valida muito a espiritualidade.
A gente valida a fé, é importante. Até Porque a mesmo, psicologia é uma ciência. é uma ciência. É ciência, sabe? Ela foi formada em Leipzig em 1868, se eu não me engano. Então, aqui no Brasil foi validado um pouquinho mais tarde, em 1962, eu acho que começou a exercer. Então, assim, é uma ciência nova aqui no Brasil. Só que, né, no mundo, né, já tem há bastante tempo e a gente estuda muito. Então, por isso que eu falo, às vezes as pessoas não validam porque também lidam com charlatões. Que acha que psicoterapia é isso aqui, bate-papo. Não é. Eu não falo o que você tem que fazer. Eu vou ali e volto aqui. Por que você se interessou pela psicologia? Pela psicologia? Olha, eu nunca me vi, tô sendo muito sincera, em uma outra profissão, tá? Porque quando eu era criança, até que eu gostava muito de bicho. Queria ser veterinária, mas aí a gente vai crescendo, fica com muita dó. Vou lidar com outro tipo de... E aí tem também a habilidade manual, que eu não sou muito boa. Então, assim, eu pensei, nossa, eu gostaria muito de entender. Eu sempre tive uma curiosidade de entender o comportamento humano e as culturas. Por que que o fulano na Arábia, né, no mundo árabe vive assim? Por que nos Estados Unidos é assim? Por que no Brasil é assim? Então, eu sempre quis buscar entender a mente das pessoas e por que elas se comportam como tal. E o caminho... Quantos anos isso? Já começou a pensar nisso? Com uns 13 anos. É mesmo? Eu já tinha curiosidade. Na idade da confusão mental, tu tá buscando respostas. Eu queria entender por que a minha mãe age assim, por que a minha avó age assim, tentar entender o comportamento até mesmo dos grupos, das famílias. Então, eu descobri que isso é psicologia. Já tava aí. Já tava ali. É então, genético. e aí eu fui, né? A gente vai estudando e eu falei, vou fazer psicologia. Aí você achou. Graças a Deus me achei, continuo estudando, né? Que a gente tem que estudar a vida toda. Então, assim, e pretendo não parar. Mas eu quero trazer essa mensagem, né, pro povo cristão, né? Assim, busquem psicoterapia, tirem esses estereótipos, né, esses preconceitos dentro de vocês, porque a gente vive numa igreja adoecida. Muitas pessoas na igreja adoecidas psicologicamente. E achando que, não, Jesus vai me curar. Eu creio que ele pode. Mas talvez não seja esse o projeto que ele tem para sua vida. Porque terapia, não é você tomar medicamento, é você mudar. Mudar pensamento, mudar rigidez. Então é aquela ideia do Romanos 12, né? Mudança de mentalidade trará um novo tempo, uma nova fase para sua vida. Só que não é fácil, né? Geralmente a gente precisa de uma ajuda de um profissional, porque tem pontos que só o psicólogo, que é um profissional capacitado para isso, consegue te fazer enxergar. Até mesmo talvez um amigo te fale isso, mas você não valida. Que é alguém próximo. Por isso que a gente precisa desse distanciamento. Entendi. Psicólogo não pode ser amigo de paciente, né? Ser um parente, um primo, porque é uma relação muito próxima. Então, quanto mais próximo, mais difícil é uma aliança terapêutica. Exatamente. Então, eu não posso atender um familiar, um primo, um amigo. E aí vai deixar de ser o quê? Profissional. E vira bate-papo. Você acaba meio que tomando um partido ali. Exatamente. Eu consigo orientar, né? Olha, isso não tá legal, né? Vamos buscar uma terapia. Eu consigo ver algumas disfunções, mas eu não consigo tratar essa pessoa de fato. Por isso que é importante ter um pouquinho desse viés assim distante, né? Porque senão não fica mais profissional. Entendi. Você falou sobre medicamento, né? Sim. Essa questão de medicamento também é perigoso, né? O pessoal auto se medicar, né? É o que mais acontece. Eu acho interessante que na igreja as pessoas têm preconceito muito grande com um psicólogo. Mas a maioria das pessoas toma um Rivotril, toma um ansiolítico, um antidepressivo, né, uma fluoxetina. Então, tudo bem eu tomar um medicamento, né? Às vezes até mesmo sem prescrição do psiquiatra e não buscar melhorar, mudar meu pensamento. Tá tudo bem. Mas o meu problema é ir no psicólogo, né? Porque o psicólogo ali não é de Deus, digamos assim. O psicólogo não é de Deus. Eu acabo criando mecanismos, né? Sim. Mas aí você falou a questão da mente que já está formatada, né? Sim. Um preconceito também. É um preconceito, por isso que nós estamos aqui, né? Para mudar. Porque assim, a minha vida não tá legal. Nada na minha vida tá caminhando. Eu tô triste, eu tô chateado. O que eu posso fazer para melhorar? Se eu já orei, já jejuei, já busquei ajuda e continua a mesma coisa, é um sinal. Sim. Né? Sim. Então eu vou esperar aí chegar ao último ponto para buscar uma ajuda. Se eu posso fazer isso agora,